Mecanismo da reação de adição de haleto de hidrogênios a alquenos, também chamado de hidroalogenação. Então vamos entender o passo a passo desse mecanismo. O mecanismo começa com a ligação dupla atacando o hidrogênio. Com isso a gente tem a formação de uma ligação. Esse hidrogênio vai se ligar aqui na dupla. Ao mesmo tempo que a gente tem a dupla ligação atacando o hidrogênio, a ligação que antes estava sendo feita entre o hidrogênio e o bromo vai ser rompida e os elétrons vão sair junto com o bromo. Então a gente vai desenhar uma seta saindo do meio da ligação e indo em direção ao bromo. E isso daqui requer atenção, porque toda vez que a gente for montar a estrutura da reação, a gente tem que indicar com um traço a ligação entre o hidrogênio e o bromo, como eu fiz aqui. Uma outra coisa que a gente precisa ter atenção é, quando a dupla ligação ataca o hidrogênio, existem duas possibilidades de onde ele vai se ligar. Por quê? Na dupla, a gente tem dois carbonos ligados através de uma dupla ligação. Então, aonde esse hidrogênio vai se ligar? No carbono da ponta, que é esse carbono aqui, ou ele vai se ligar no carbono do meio, que é esse carbono aqui? Para responder isso, a gente vai seguir a regra de Markov-Nikov, que eu apelidei carinhosamente de regra de Marquinhos. Segundo essa regra, o hidrogênio vai se ligar no carbono com mais hidrogênio, ou seja, no carbono mais hidrogenado. Não estão indicados aqui os hidrogênios, mas a gente sabe que os carbonos precisam fazer 4 ligações. Então, nesse carbono da ponta, se ele está fazendo uma ligação com o carbono de cá e outra ligação com o carbono de cá, quer dizer que ele está fazendo 2 ligações com outros 2 hidrogênios. Esse carbono aqui, que é esse carbono aqui, está fazendo uma ligação com outro carbono. Então, ele já está fazendo 3 ligações. Isso significa que ele está fazendo mais uma ligação com outro hidrogênio. Então, dessa forma, o carbono mais hidrogenado é o carbono da ponta. Então, a gente vai indicar a ligação do hidrogênio aqui. Só que, quando o hidrogênio se liga na dupla, a dupla vai ser rompida. E quando a dupla é rompida, esse carbono continua fazendo 4 ligações, porque ele tem uma ligação com esse carbono de cá, 2 hidrogênios estão ligados a ele, que a gente não representou, e agora ele tem mais um hidrogênio aqui, que foi o hidrogênio que ele ganhou. Então, formam 4 ligações. Agora, esse carbono aqui, que antes fazia uma ligação com outro carbono, 2 ligações com o carbono de cá e uma ligação com o hidrogênio, passa a fazer só 3 ligações, porque ele está fazendo uma ligação com o carbono de cá, uma ligação com o carbono de cá, e está faltando alguma coisa aqui. E com isso a gente fala que ele ficou deficiente em elétrons. Se ele ficou deficiente em elétrons, porque antes ele fazia 4 ligações e agora ele está fazendo 3, a gente dá uma carga positiva para ele. Então aqui no final dessa etapa a gente tem a formação do carbocátion, que é o intermediário dessa reação. E além disso, a gente tem a liberação do bromo. Como essa ligação foi rompida, o bromo sai com os elétrons que estavam sendo compartilhados aqui. Por isso, ele sai com carga negativa. E aí, a gente chega no final da primeira etapa dessa reação, que é a etapa de protonação, onde o próton nada mais é do que o hidrogênio que está aqui agora ligado nessa molécula. Então, se essa molécula de alqueno recebeu o hidrogênio, a gente fala que ela foi protonada. Uma outra coisa interessante nessa etapa, e uma coisa muito interessante que pouca gente fala, é que a regra de Markov-Nikov fala que o hidrogênio vai se ligar no carbono mais hidrogenado. Mas por quê? Porque nessa etapa da reação, a formação do carbocátion mais estável é favorecida. E o carbocátion mais estável tem a ver com a quantidade de carbonos que vai estar ligada a ele. Então, nesse caso aqui, se a gente colocasse o hidrogênio nesse local e esse carbono fosse o carbocátion, a gente estaria formando um carbocátion primário. Agora, quando eu coloco o hidrogênio no carbono da ponta e coloco a carga positiva no carbono do meio, esse carbono aqui ele está ligado a outros 2 carbonos. Então, ele forma um carbocátion secundário. E nessa reação, o carbocátion secundário ele vai ser favorecido, a formação dele vai acontecer de forma mais rápida. Então é isso que a regra de Markov-Nikov basicamente explica pra gente. Agora, não acabou por aqui. A gente ainda tem mais uma etapa nessa reação. O que vai acontecer? Numa reação, cargas opostas vão ser atraídas. Então, o nosso bromo, que tem carga negativa, vai ser atraído pela carga positiva do carbono. Lembrando que não é toda a molécula que tem carga positiva. Quem tem carga positiva é o carbono. Então, o bromo, que tem carga negativa, vai doar os seus elétrons para esse carbono que tem carga positiva, que tem elétrons faltando. E com isso, o bromo vai se ligar aqui. E com isso, a gente chega ao final da nossa etapa 2 e vamos formar o nosso produto final, que é o haleto de alquila, que vai ser formado aqui no final dessa reação. Se você gostou desse vídeo, deixa um like.